Bom dia. Bom dia. Você vai apresentar o trabalho, não é isso? Eu sou uma das apresentadoras do trabalho. Certo, eu estou esperando o mediador de sala, aí quando inicia de 8 horas, esperar o pessoal começar. Combinado. Vou Viu? preparando aqui também. Obrigada. Nada. Você deixa o slide já no modo de apresentação, viu? Estou só esperando a professora entrar na sala, como ainda tem um tempinho. Você é do trabalho gestão de custos em hospitais públicos, né? Você vai ser a segunda a apresentar, viu? Aí eu tô só esperando os demais, pode ficar à vontade. Bom dia, Flávio. Bom dia, bom Você vai dia. ser um dos apresentadores, não é isso? É, você sim. É, o seu trabalho vai ser o quarto. Eu estou só Tá bom. esperando a mediadora, que é a professora, para a gente iniciar a sessão. Começa de 8, vai até 9h30, e esperar os demais. Ainda tem mais duas pessoas para entrar na sala. A Aline agora, né? Bom dia, Aline. Bom dia, Você vai tudo bem? apresentar também. Tudo bem. Sim, Seu trabalho vai ser o terceiro, viu? tá bom. Tá faltando mais uma pessoa e a mediadora da sala, que é a professora, se até 8 horas ela não chegar, a gente inicia a sessão. Aí vocês podem deixar o slide já preparado para o compartilhamento. O primeiro a apresentar é justamente o que não entrou ainda. Aí a segunda vai ser a Ana Paula. Terceiro, você. E o Aham, quarto, o Flávio. ok. Pode ficar à vontade e deixar o slide já pronto. Estou Uhum. só aguardando a professora.
Bom, como falta só 1 minuto para 8, eu já vou dar início às apresentações, né? Vou me apresentar. Meu nome é Madalena, eu sou mestranda no PPGIC, Programa de Gestão, Inovação e Consumo da UFPE. A professora que estaria aqui mediando a sessão, ela até agora não entrou, então a gente já pode iniciar. O primeiro também que iria apresentar, por enquanto, não entrou, então a gente vai começar com a segunda apresentação, que é a Ana Paula. Você já pode compartilhar. Cada apresentador vai ter até 10 minutos para apresentar, 5 minutos para debater o artigo. Se algum de vocês tiverem questionamento, eu vou também dar umas contribuições. E vai até 9h30, então a gente tem que ser bem pontual, assim, 10 minutos para cada um, são 4 apresentações, daria 40 minutos, mais 5 de debate e fecharia 60. Então, podemos começar. Você pode compartilhar. Certo, bom dia. Eu só. Então, eu deixo aberto aqui e compartilho a tela inteira, é isso, né? Já deixo no modo apresentação? Isso. Hum, Deixa eu só entrar aqui. Ah, deu certo? Deu. Sim, Vocês estão eu conseguindo? sim. Então, ótimo. Pode começar? Pode, Ah, fica à vontade. certo. Então, bom dia a todos que estão aí na sala, né? Sejam bem-vindos aí ao CMEAD 2025, 2025. Eu sou Ana Paula, sou aluna, atualmente estou no doutorado, né, de administração da UFO. Esse artigo, ele faz parte da minha pesquisa de tese, né? E eu escrevi ele junto com o meu orientador, com a minha co-orientadora, né, professora Márcia Mascarenhas Alemão, que ela é da Universidade Federal de Minas Gerais, e meu orientador, que é o professor Dr. Antônio Sérgio Penedo, que também é lá da UFO, né? Ele é professor lá no programa de pós-graduação. Deixa eu só mudar aqui. E esse artigo, ele tem como título Gestão de Custos em Hospitais Públicos, uma análise institucional do Programa Nacional de Gestão de Custos e do projeto Otimiza SUS do Estado de Minas Gerais. Ai, gente, e agora para passar? Peraí. Passou aí para você? Acho sim. Certo. Então, só para trazer um apanhado geral aí sobre o contexto, né, dessa pesquisa. Eu trouxe a questão da gestão de custos, especificamente em hospitais públicos, né? Porque a gestão hospitalar ela é complexa no SUS devido a essa questão da gratuidade do serviço universal e dos recursos que são limitados, né? Então, nesse contexto, o uso eficiente da gestão de custos, ela auxilia, né, na tomada de decisão nesse ambiente aí de grande demanda pelo serviço e pouco recurso. E nesse caso dos hospitais públicos, existe um programa específico do governo, um programa federal, que é o Programa Nacional de Gestão de Custos, o PNGC. Então, o objetivo desse programa é promover essa cultura, né, de gestão de custos em saúde de maneira padronizada no SUS. Então, ele é bem ousado, né, porque aqui no meu caso, eu especifiquei os hospitais públicos, mas o PNGC é para todos os tipos de serviços, né? Não só hospitais, mas clínicas, né? As UPAs, toda a questão da saúde pública no Brasil. A proposta do PNGC, então, é padronizar, por meio de um sistema, que é o sistema Pura SUS, a gestão de a gestão de custos na saúde pública. E aí, para analisar a gestão de custos, eu achei interessante trazer a teoria institucional, porque o que que acontece na prática? Eu trabalho, né, eu sou servidora pública e trabalho em um hospital universitário federal aqui de Uberlândia. Eu já trabalhei na área de contabilidade
e a gente era participava da equipe lá para implantação de custos. E o que eu percebia na prática? Que muitas vezes essas normatizações, né, essas práticas que são normatizadas no setor público, elas não efetivamente acontecem na prática. As pessoas não se apropriam daquilo, né? Às vezes a gente faz só para cumprir protocolo, para conseguir o recurso, mas as pessoas não conseguem entender a importância e colocar aquilo na rotina. E isso era uma coisa que, enquanto técnica lá trabalhando, me deixava, né, reflexiva sobre isso. E quando eu entrei no doutorado, eu tive a oportunidade de conhecer essa teoria, que é a teoria institucional, que explica isso, né? Ela explica que ela analisa, né, como que o ambiente ele influencia nas organizações. No caso da teoria institucional aqui, eu peguei para esse artigo a vertente da nova sociologia institucional, que ela analisa o ambiente institucional, né, que é constituído por normas, crenças, tradições e a busca por legitimidade. E como isso influencia o comportamento na organização. Então, ela fala que então essas empresas, vamos colocar ali os hospitais, né? Ele é influenciado por essas normas, que não necessariamente vai entender aquela prática como importante, mas vai executar porque existe uma norma. De forma bem resumida, a teoria institucional, no caso aí da sociologia institucional, ela vai analisar as pressões do ambiente dentro dessa organização, né? Aí eles falam ali das macro instituições, né? E como elas moldam as práticas organizacionais em um nível mais amplo. Então, trazendo para o nível ali do hospital, pode acontecer, né, de estarem fazendo práticas de gestão, não só de custos, né, mas vamos falar de todas as práticas de gestão ali, planejamento, gestão por processos, várias práticas que existem, né, no hospital, simplesmente porque existe uma normativa que fala para que seja feito, né? Então, como que a gente faz com que isso seja realmente é, aplicado e considerado dentro do hospital? Não só porque existe a normativa, mas que as pessoas, né, os gestores principalmente, entendam que aquilo é importante ou não, né? Ou questionem, ou tragam outras práticas. E aí, para analisar esse contexto, eu trouxe principalmente dois autores, né? Na verdade, quatro, né? Duas pesquisas, né? Quatro pesquisadores dessa área da sociologia institucional. Tolbert e Zucker, que falam que existe processos de institucionalização dentro das organizações, né? Que passa pela habitualização, que é a pré-institucionalização, que é quando alguém ali acha interessante porque viu em algum lugar e começa, mas aquilo ainda não é normatizado. A objetificação, que é quando já existem algumas normas, já entende aquilo como uma prática importante para a organização, mas ainda não foi disseminada para todos, né? Que seria então essa semi-institucionalização. E a sedimentação é quando realmente essa prática já é reconhecida como importante e ela é totalmente institucionalizada na organização. Então, o Tolbert e Zucker, eles analisam esses processos, né? Dentro da sociologia institucional. E aí tem Dimaggio e Powell também, que eles vão falar que existe o isomorfismo organizacional, que é a tendência das organizações se tornarem mais semelhantes umas às outras, em termos de estrutura, cultura, práticas, devido a essas pressões ambientais, né, institucionais. Por exemplo, no caso dos hospitais. Os hospitais, eles são mais ou menos padronizados, né? Em qualquer lugar do Brasil que você vai, os hospitais públicos, eles têm a forma de entrar, de ter o atendimento é muito parecido, né? Por conta dessas questões de normas, né? Dessas normas e até por conta da cultura mesmo, né? Do SUS. E aí eles vão falar que existem três mecanismos de mudança isomórfica, que é o coercitivo, que é quando existe, então, uma norma, uma legislação, que a partir de agora, no caso dos hospitais, todos os hospitais vão utilizar o sistema Apura SUS, isso é uma norma, né? Todos os hospitais públicos. É, existe o mimético, que é, por exemplo, quando acontece alguma mudança, alguma questão, por exemplo, a Covid.
Aí um hospital começa a fazer certa prática, e aí eles percebem que dá certo no momento de crise, e vão ali e começam a copiar aquela prática porque deu certo. Então, esse é um mimético, é um tipo de isomorfismo. E o normativo, ele vem da questão do profissional. Por exemplo, os contadores, né? São formados na Universidade Federal de Berlândia, aqui na região. Então, praticamente a região inteira vai ter aquela mesma forma de trabalhar, de acordo com a formação que esses profissionais tiveram. No caso da área da saúde, a mesma coisa, para os médicos, enfermeiros, é meio que parecida a forma que todos trabalham, independente da organização que ele está, né? Então, Di Paulo fez essa pesquisa, identificou esses isomorfismos, né, nas instituições. Então, qual que é o objetivo desse trabalho, né? É analisar, à luz dessa teoria institucional, as diretrizes de gestão de custos em hospitais públicos brasileiros estabelecidas pelo Programa Nacional de Gestão de Custos, que é um programa federal, e pelo projeto Otimiza SUS. O Otimiza SUS, ele é mais do estado de Minas, né? E está relacionado ao PNGC. Então, eu analisei nível federal PNGC e nível estadual o Otimiza SUS. Qual que é a relevância desse estudo? Essa pesquisa oferece uma contribuição à literatura, porque ela examina a gestão de curso hospitalar sobre essa ótica da teoria institucional, que nas minhas pesquisas eu percebi que ainda é uma abordagem pouco explorada, né, no campo da contabilidade, principalmente nos hospitais, né, que é para explicar, né, por que que as práticas às vezes não pegam, não funciona a teoria, a institucional consegue explicar muito bem isso. E ao adotar essa perspectiva, esse estudo pode fornecer informações, né, para verificar novas possibilidades de realmente essas práticas serem importantes para o dia a dia das instituições, né? Como no caso aqui dos hospitais públicos, no SUS, que são instituições, organizações complexas. E outra relevância, né? Do ponto de vista prático, essa pesquisa oferece diretrizes e recomendações para gestores hospitalares e formuladores de políticas públicas também, né? Sobre a implementação eficaz da gestão de custos em hospitais universitários, que às vezes a gente precisa mais do que simplesmente colocar a norma, né, e explicar como deve ser feito, e fazer o treinamento e colocar para rodar. Talvez é importante considerar essas questões culturais, né, a forma que as pessoas entendem essa prática dentro da organização. E também essa pesquisa ela tem a relevância de estar relacionada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3, né, ODS 3, que é saúde e bem-estar, porque eu estou falando aí de hospitais públicos, né, do contexto ali do SUS, para melhoria, né, porque à medida que melhora a gestão desses lugares, desses hospitais, o serviço tende a melhorar, né, o recurso é mais bem alocado, então isso vai de encontro com a ODS Saúde e Bem-Estar. Então, quais documentos, né? Eu vou trazer aqui rapidamente os documentos que foram analisados. O PNGC, que é esse programa, ele tem a portaria 55, de 10 de janeiro, que instituiu mesmo, né, o Programa Nacional de Gestão de Custos e o Sistema Apura SUS, que é o sistema que todos os hospitais públicos do SUS, ao aderirem ao PNGC, devem utilizar o Apura SUS, que é um sistema público também, organizado para isso. E aí tem um manual técnico de custos, né, que é um manual que explica como deve ser feita essa apuração a partir do sistema. E aí é só continuar a quantidade de páginas que foram analisadas, né? A portaria tem 3 páginas, que é só a portaria de instituição mesmo, e o manual do programa, que tem 66 páginas, né? Que foram analisadas na íntegra. Além disso, foi analisada também essa resolução SES-MG número 7.925, que institui o programa Otimiza SUS, vinculado ao módulo Valor em Saúde e da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que é o Valora Minas. Então, esse projeto Otimiza SUS ele tem por objetivo ampliar o acesso qualificado da população mineira e otimizar a utilização de recursos, aqui, né, otimização dos recursos com foco na melhoria dos processos de trabalho dos estabelecimentos hospitalares, né? E essa resolução ela traz, entre vários outros eixos, né, o sistema Apura SUS, o Programa Nacional de Gestão de Custos. Essa resolução possui 43 páginas e foi analisada na íntegra também. Em relação à metodologia desse estudo, ele é explicativo, abordagem quali,
e utilizou pesquisa documental, né? E para fazer essa análise documental, utilizou-se a análise de conteúdo conforme Bardan. O que que eu fiz? De forma bem simples, categorizei, né? Fiz as categorias, primeiras categorias dos estágios de institucionalização de Tolbert e Zucker, de 99, e tipos de isomorfismo, né? De Maggi e Powell, de 2007. E aí, dentro das subcategorias, eu subcategorizei mesmo, de acordo bem com a teoria deles. É, no caso, o estágio institucionalização, habitualização, objetificação e sedimentação, de acordo com o referencial teórico, e tipos de isomorfismo coercitivo, mimético e normativo. Procurei nesses documentos, fiz aquelas leituras para identificar essas características nos 3 documentos analisados. Uma síntese aqui dos resultados, o que, que foi identificado? Em relação aos estágios de institucionalização, foi percebido que estava, então, de acordo com essa análise que eu fiz, no semi-institucionalizado, né, que é a objetificação. O que é isso? É quando as práticas estão sendo formalizadas e reconhecidas como legítimas. Por quê? Porque já existem essas diretrizes, né? Então, já existe o manual. No caso do PNGC, existe essa metodologia a ser aplicada, né, a ser adotada, e lá especifica que tem que ser o custo por absorção, então todos vão ser por meio do custeio por absorção, né? Por quê? Porque é o mais utilizado pelas instituições, isso estava lá no manual. Já a portaria que institui o programa, ela estabelece o objetivo de promover a cultura de gestão de custos no âmbito do SUS. E o Otimiza SUS, aqui agora a nível estadual, ele delimita formalmente os participantes, né? Todos os hospitais públicos e filantrópicos que aderirem ao projeto Otimiza SUS. Então, já existe toda uma normatização para a implementação dessa gestão de custos. Em relação a tipos de isomorfismo, o que foi mais identificado foi o coercitivo, né? Que é a pressão formal por normas, e informais por busca de legitimidade e eficiência. Nos documentos a gente percebe muito isso, né? Da necessidade da gestão pública de trazer essas informações de eficiência, que é muito parecido com o setor privado, né? Então, na busca da eficiência, existe muito essa expressão durante o trabalho, a questão da melhoria da qualidade dos gastos públicos, né? E tem essa questão da pressão formal via incentivo financeiro. Então, no caso do Otimiza SUS aqui em Minas Gerais, os hospitais que participam desse programa e aderem ao projeto nacional de gestão de custos, ela tem um incentivo financeiro. Mas lá o PNGC ele fala que não, que o PNGC ele é voluntário na portaria federal. Só que aí já veio o Otimiza SUS e fala que vai ter um incentivo financeiro para quem aderir, que aí fica meio que obrigatório, porque todos querem, né, o recurso financeiro para ter mais investimento ali naquele setor. Então, a gente percebe essa coerção, tanto por normas, como por busca por legitimidade e eficiência. Também foi identificado o isomorfismo mimético, né, que é a imitação de práticas, que eu falei anteriormente, setor privado, traz muito essa questão, né, do setor privado para o setor público e metodologias que percebidas como bem-sucedidas ou legítimas. Então, no PNGC, ele fala que é para homogeneizar, né, para todos os hospitais utilizarem a mesma metodologia, então vira o mimetismo, né? E no caso de Minas Gerais, aqui o Otimiza SUS, ele fala, por exemplo, da metodologia de grupos de diagnósticos relacionados, uma metodologia externa desenvolvida na década de 60 por pesquisadores da Universidade de Yale, né? Então ele traz essa questão de práticas lá do setor privado para o setor público. Outro que identifiquei também foi o isomorfismo normatismo, que é essa pressão associada à profissionalização, mas foi reduzida, né? O manual ele traz essa questão, porque ele fala que o responsável pelo PNGC vai ser o contador, e vai existir um grupo ali para discutir, essa câmara técnica que vai discutir as melhores práticas. Então, isso é uma presença do isomorfismo normativo, que tem a relação com o profissional, né, da contabilidade aqui nesse caso, ou contabilidade afins.
E já no Otimiza SUS não foi identificado essa questão do normatismo. Ele ficou mais focado no coercitivo mesmo. Então, quais foram os principais achados, né, nessa pesquisa documental? Que a gestão de custos no âmbito do hospital, dos hospitais seguem esses documentos normativos, né? Pode se encontrar em fase de objetificação. O que isso quer dizer? Né? Que está começando a normatizar a questão da gestão de custos. Então, às vezes os hospitais faziam ali cada um do seu jeito, agora não. Existe uma norma a ser seguida para todos os hospitais, né? E eu coloquei, né, principalmente através da criação de normas que prescrevem os métodos específicos, né? Então não é qualquer, não é do jeito que as pessoas acharem internamente ali que funciona, é de acordo com esse método maior do SUS. No caso dos mecanismos isomórficos, o que foi mais identificado foi o coercitivo, né, pela questão das normas, regulamentos, por ser que o setor público isso é muito forte, tanto o Otimiza SUS quanto o PNGC são normas, né? E aí cai no isomorfismo coercitivo. O mimético também, porque é aquela questão que o setor público copia essas práticas que funcionaram no setor privado, levam para o setor público. Com essa questão de falar da otimização, né? Esses termos que a gente vê muito lá no setor privado, eles trazem porque funcionou, né, no setor privado, então traz para o setor público. E o normatismo, como eu falei, que é a questão relacionada ao profissional, é o menos presente. Isso demonstra, então, que essas mudanças aí no nível hospitalar, no nível público, está mais impulsionada pela coerção mesmo, pelas normas, né, do que pela profissionalização interna. Ou pelas normas ou pela imitação do que é privado no público, né? Aí seria o isomorfismo mimético e o coercitivo. Sugestão para futuras pesquisas, né? É que essa pesquisa foi somente uma análise documental ali, então seria interessante fazer estudo de casos nesses hospitais, ver como que essas práticas estão ali funcionando a partir de entrevistas ou aplicação de questionário, né? Também para analisar como que é isso, a norma está aqui, né? Então, como que isso é aplicado internamente ali no hospital? Seria mais importante, né? Traria mais informações do que simplesmente somente analisar os documentos. E também fazer essa mesma análise não só na gestão de custos, mas em qualquer outra política pública, né? Que é qualquer outra norma que é utilizada no setor público para ver com essa lente da teoria institucional, que ela pode trazer mais informações que simplesmente a questão técnica. Aqui são as principais referências que eu utilizei e agradeço pela atenção aí de todos. Obrigada, Ana Paula. Antes de iniciar o debate, né, dar boa-vinda à professora Adriana, que ela entrou agora. Assim que a senhora entrou, tinha acabado de iniciar, então não perdeu nada, só as apresentações mesmo, a minha apresentação e o início da sessão. Também não tinha entrado antes a Maria Carolina, que seria a primeira a apresentar, então a gente vai voltar à ordem que era, né? Que a que estava apresentando agora era a segunda, então a próxima vai ser a Maria Carolina, depois a Aline Ramos e por fim o Flávio Henrique. Aí agora eu passo o bastão para a professora comentar, depois eu também vou dar minhas contribuições. E fica à vontade, professora, para se apresentar, para dar sequência à sessão. Acho que o microfone está desligado. Certo. Então, em relação a esse artigo, eu fiz algumas anotações aqui. Não sei o quanto tempo eu posso me alongar, você pode dizer, e também tem coisas que, se ela tiver interesse, eu posso mandar depois para ela também, tá? O artigo ele apresenta uma estrutura básica adequada. Porém, assim, as divisões das seções não está muito clara em todo o texto. Exemplo, a seção um termina assim abruptamente, né? E a seção 2 inicia sem destaque visual, né? Além disso, o sumário das seções, no final da introdução, apresenta um pouco confuso, incompleto, tá? O texto também
apresenta quebras, né? Não, essa parte aqui eu já entendi. Eu sugiro uma padronização, então, na formatação das sessões, destacando os títulos com de uma forma mais uniforme, tá? Em relação à clareza e coesão, o texto apresenta períodos longos, e complexo, o que às vezes pode facilitar a compreensão. Quanto à metodologia, o que eu acho que pode melhorar seria a metodologia está apenas brevemente mencionada na introdução, sem detalhamento suficiente para o procedimento adotar. Aqui eu gostaria de destacar que talvez pudesse detalhar um pouco mais a metodologia, tá? Mas com a exposição do trabalho, a gente acaba conseguindo entender melhor ao final, para mim, ficou claro, né? Então, às vezes, para a pessoa que faz o trabalho, está claro, mas às vezes a gente, quando só lê, às vezes tem alguma parte que eu acho da metodologia que precisa clarificar. Mas eu gostaria de parabenizar você com certeza, a tua orientadora, né? Pelo trabalho, a gente sabe que por trás disso tem tanto trabalho, tantas coisas, né? Então, eu gostaria de também agradecer pelo privilégio de poder avaliar um trabalho, né, de gestão, com a preocupação com os custos do hospital público, né? Porque com a otimização disso, com certeza o dinheiro pode ser empregado em outras coisas que estão fazendo falta, né? Parabéns. Ai, muito obrigada, professora, pelos comentários. Parabéns também. Só deixar um aviso aqui que no chat tem uma avaliação para vocês fazerem, então todos têm que fazer essa avaliação. Em relação ao tempo, cada um é 10 minutos e de debate 5. Vou contribuir um pouquinho também com o teu artigo. Também concordo com algumas falas da professora, assim, em relação à tua introdução. Tem um parágrafo que você traz, uma parte da metodologia que eu acredito que pode ser jogada lá no tópico da metodologia. Você tem um parágrafo onde começa a pergunta norteadora, os objetivos, aí você finaliza esse parágrafo com a questão metodológica, né, da análise qualitativa, caráter documental. Então, quando a gente está lendo, fica querendo entender quais são esses documentos que foram analisados. Então, eu acredito que esse parágrafo pode ir para o tópico metodologia, não precisa estar na introdução. Teu trabalho está muito bem desenvolvido. A teoria que você escolheu eu também não conhecia. Eu fui ler, quando eu estava lendo o teu artigo, eu fui pesquisar o que era. O teu trabalho está muito bem elaborado. Você associa com a ODS 3, que está relacionado com a temática do trabalho, referencial teórico muito bem escrito. Na questão da metodologia, eu vi que tem um quadro, né? O quadro 1, que é a categoria, que você traz os estágios e o tipo, né? Só que quando você vai lá nos resultados, eu acho que eu tive um pouco de dificuldade, assim, a associar essas subcategorias. Quando você estava apresentando, inclusive, eu até anotei aqui que você trouxe um quadro na apresentação que seria interessante estar nos resultados, porque facilita quem está lendo a compreensão do leitor, por exemplo, na categoria 2, que é o tipo de isomorfismo, você traz o subtópico delimitado nessa categoria, descreve, discorre, contextualiza, mas no primeiro estágio você não faz isso.
Então, quando eu estava lendo o primeiro estágio, eu fiquei tentando identificar onde estavam essas subcategorias, e quando eu fui para o tópico 4.2, que é a segunda categoria, você já subdivide. Então, fica mais fácil para fazer essa compreensão, essa leitura do que você, de fato, delimitou lá na categoria pela análise de Bardan. As contribuições estão muito boas, assim, o trabalho tem muito a contribuir com a gestão pública na área da saúde, nos hospitais. Essa questão da gestão de custos, realmente, ela é muito importante, sobretudo na área da saúde, né? Não haver desvio, esse planejamento. Eu achei que a minha contribuição, assim, era só em relação a isso. Parabenizar novamente o teu trabalho, está muito bem escrito. Me trouxe assim curiosidade para entender sobre a teoria e é isso, parabenizar mais uma vez. Ai, muito obrigada, Maria, pelas contribuições. Eu vou corrigir lá o artigo para poder publicar, né, em É revista. isso, Muito esse é obrigada mesmo por isso. tudo. A próxima seria a Maria Carolina. Pode compartilhar o teu slide, 10 minutos e 5 para contribuição. Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Tá aparecendo. Ah, pronto, agora sim. Só um minutinho. Bom dia, vocês estão me escutando? Muito baixo. Muito baixo, peraí. E agora? Melhorou? Melhorou. Bom dia todo mundo, né? Meu nome é Maria Carolina Fosco Gomes, eu sou graduanda em História na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu escrevi esse artigo com parceria com meu orientador, o professor Alexandre de Pádua Carriere, que é o professor da Faculdade de Administração da UFMG também. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do nosso artigo, que é o Crise Sem Manual, como o Hospital de Belo Horizonte ajudou a criar um protocolo durante a crise brasileira de febre amarela. Basicamente, nosso tema central é uma análise da formulação do protocolo clínico durante a crise de febre amarela, que foi uma emergência em 2017 e 2019. A nossa metodologia é uma metodologia mista, que a gente vai analisar não necessariamente a crise, mas o protocolo clínico que foi feito a partir dela. Por que a gente vai analisar esse protocolo? Porque antes dessa crise de 2017 e 2019, não existia na literatura internacional como se tratar a febre amarela. É o mesmo vírus, mas antes dessa crise, que houveram casos graves no Brasil, principalmente no norte de Minas Gerais, a única diretriz, tanto da OMS, quanto da OPAS, quanto do Ministério da Saúde, era a vacinação. E teve uma particularidade nessa emergência que as pessoas não eram vacinadas. Então, elas desenvolveram casos de febre amarela e casos graves em altos números, mais de 100 casos, mais de 20 mortes. E a gente analisa aqui nesse trabalho como esse protocolo ele foi construído. Uma análise mista, tanto quantitativa dos perfis aturais, quanto qualitativa das trajetórias profissionais, a partir dos currículos Lattes das pessoas que participaram da publicação final do Ministério da Saúde. A gente tem uma contribuição desse estudo, que é o estudo inovador sobre a gestão pública do conhecimento, de pensar o conhecimento após a crise e entender como a autoridade técnica na saúde pública se constrói, com foco no SUS. As nossas instituições-chave, elas foram as participações das universidades, dos hospitais, dos centros de pesquisas e das agências federais na elaboração do protocolo. Como eu disse, é uma crise inédita desde 1940, que entre 2017 e 2019 o Brasil enfrentou a pior crise de febre amarela desde 1940, com o epicentro em Minas Gerais e a rápida disseminação regional. Como eu disse também, há uma ausência de diretrizes clínicas, mas que a resposta do SUS foi uma atuação em múltiplos níveis, com a reorganização dos fluxos de cuidado, uma cooperação interinstitucional e intensificação da vigilância epidemiológica.
nessa resposta rápida, sem diretrizes clínicas, a gente encontra uma lacuna normativa. Então, a literatura vigente, ela prioriza estratégias preventivas, negligenciando a gestão clínica integrada na doença sem diretrizes clínicas. Então, a gente tem uma lacuna no near miss, que se chama aquelas coisas que ainda não aconteceram na burocracia. Aqui está uma imagem sobre o Manual de Manejo Clínico da Febre Amarela do SUS. Nossos objetivos é entender quais são os perfis institucionais, disciplinares e epistêmicos dos autores do protocolo clínico e o que eles revelam sobre a gestão do conhecimento no SUS. A partir disso, a gente pensou em analisar como se constrói legitimidade técnica em situações de emergência, mapeando os padrões de concentração acadêmica e institucional, identificando quais são as trajetórias profissionais para analisar as disputas de autoridade no campo da saúde, adotando uma abordagem de método misto, combinando tanto a análise estatística dos dados dos currículos quanto a investigação qualitativa dessas trajetórias. As nossas referências fundamentais é a gestão de conhecimento com Ferli e Kugot, que eles identificam, eles discutem como as redes de prestígio e a estruturação da autoridade técnica se constroem em contextos de políticas públicas. Como eu disse, é um método misto, adotando tanto Kurzweil quanto Ferrer como referências chaves na integração de análise quant e quali nas políticas públicas e principalmente uma epistemologia na saúde, entendendo principalmente Latour e Haas como fundamentos para o conceito de comunidades epistêmicas e produção de saber técnico. E pegando todas essas referências e trazendo para o contexto brasileiro e discutindo como as dinâmicas institucionais e a resposta à febre amarela no SUS foram integradas. Aqui tem um gráfico que a gente mostra como essa epidemia ela se deu em Minas Gerais. Então, só em 2017 foram 152 casos suspeitos e 47 óbitos, o que, para epidemiologia de febre amarela, foi um caso muito alto. E, como eu disse, foi no interior de Minas, mas o Hospital Eduardo de Menezes ele concentrou todos os casos graves da doença, tanto por UTI aérea quanto UTI móvel, e quando não conseguiu, eles atuaram pelo teleatendimento, dando treinamento por telefone. E nisso a gente chega no nosso argumento central do artigo, que é a construção da autoridade técnica em tempos de crise sanitária. O nosso artigo ele quis complexificar essa noção de que o Sudeste ele é uma coisa homogênea. Então, a gente entendeu que a elaboração do protocolo ele relevou disputas epistêmicas entre diferentes perfis institucionais, disciplinares e regionais, mesmo que diferentes organizações do Sudeste, elas construíram conjuntamente o protocolo. A seleção de autores, as instituições, as abordagens, elas foram marcadas por assimetrias que refletem padrões históricos de consideração científica. A nossa pesquisa ela tem uma limitação muito importante, que é importante dizer, que por mais que ela buscou a padronização, o processo de evidenciou uma coexistência de múltiplas racionalidades técnicas do SUS. E como uma reflexão crítica, a gente entendeu que que a crise ela funcionou como um catalisador para questionar como o conhecimento é legitimado e transformado em política pública. Aqui a gente tem um gráfico que está no meu artigo, que ajuda a dimensionar como foi diverso a distribuição de autores. A gente tem o protagonismo no Ministério da Saúde, o protagonismo do Hospital Eduardo de Menezes, mas também nesses 1,8, uma diversidade muito grande de outras áreas. Ou seja, há uma tensão metodológica de diferentes abordagens clínicas e genômicas e de vigilância que dificultaram a integração entre produção científica e decisões operacionais. Como exemplos mais práticos, para ficar mais palpável para a gente entender, a gente tem o Eduardo de Menezes como dos protagonistas, que ele se transformou em centro de referência. Ele capacitou 327 profissionais da UTI via teleeducação entre 2017 e 2020, que é quando o protocolo é publicado. O protocolo SOFA, que foi desenvolvido em São Paulo, que foi uma forma de produzir antivirais
que foi replicado tanto em Belo Horizonte quanto em Niterói, e Fiocruz com a genômica, que eles implementaram painéis de filodinâmica para rastrear a propagação do vírus com dados moleculares, mas houve um conflito metodológico entre todos esses três, que são São Paulo, Rio e Minas, que é uma diferença entre vigilância ambiental e dados de RT-PCR, que resultaram em atrasos na vacinação, que foi o carro-chefe da epidemia. Como resultados teóricos, a gente tem aqui um boletim de 2017 e 2018, a gente vê um declínio das notificações, e um declínio leve nos confirmados e nas mortes, um aumento de mortes, mas um declínio muito evidente em mortes investigadas. A gente entende que há uma hegemonia biomédica, um domínio de médicos e biólogos na teoria do protocolo, o que gera uma fragmentação epistêmica entre as escolas de pensamento que divergem e dificultam a integração entre dados laboratoriais, clínicos e de vigilância, o que a gente entende como uma autoridade em rede, que a legitimidade do protocolo é fruto de um equilíbrio estável entre cooperação e competição entre centros de excelência. A nossa conclusão é que a legitimidade construída em crise ela é importante para entender como os protocolos e como as políticas públicas elas são formuladas, e entender também que há uma heterogeneidade estratégica. Então, por mais que houveram disputas e tudo, essa diversidade de escola de pensamento ela trouxe uma robustez normativa, mas que ela deve ser tomada com cuidado com a concentração e exclusão, que é uma predominância de especialistas biomédicos. E recomendações positivas é que o estudo passe por um rigor e inclusão epistêmica territorial do SUS. Contribuições, já finalizando no último minuto, a contribuições é entender uma gestão epistêmica, a inovação sob pressão, entender que as respostas inovadoras elas emergem de tensões interinstitucionais e são incorporadas como políticas públicas, a crítica à centralização do Sudeste, pensando também em febre amarela em outras regiões do país, e recomendações aplicáveis que critérios de composição técnica para os futuros protocolos. Novamente, as perspectivas futuras são a pluralidade epistêmica, a descentralização estratégica, a integração federativa e monitoramento e transparência. Por fim, eu agradeço aos autores do protocolo, que foram, assim, se eu não me engano, foram 67 autores do protocolo, que todos eles contribuíram muito, tanto para a crise em si, quanto para o protocolo nacional, as instituições de pesquisa, USP, Fiocruz, FEMIG, UFMG, Unicamp, principalmente, e todas as outras que trouxeram o papel técnico-científico na formulação de diretrizes. Eu agradeço o apoio metodológico, tanto a minha bolsa CNPq CAPES, quanto ao FMG e meu orientador, Alexandre de Pádua Carriere, todos os colegas do NELS. E, por fim, essas são as referências principais bibliográficas que eu utilizei. E é isso, obrigada. Obrigada, Maria Carolina. Professora, a senhora inicia, eu começo. Posso iniciar. Eu tenho algumas sugestões. Eu sugiro a substituição de escolheram por optaram, trocar também o maior grau acadêmico por maior titulação acadêmica, números de entradas listadas por número de registros listados, modificação de garantia de qualidade para verificação manual cruzada. Em termos de estrutura e coesão, eu sugiro o ajuste do título da subseção de procedimentos de análise quantitativa para procedimentos de análise quantitativa, procedimentos de por da, tá? Uma reorganização de frases para evitar as repetições e melhor fluidez, como, por exemplo, a primeira etapa
para a primeira etapa constitui na... que aí não tem que ficar repetindo. Em relação à clareza e precisão, eu oriento substituir a palavra capturar para captar, inclusão do termo cruzada na descrição da verificação manual, detalhando o conteúdo de coerência e aumentando a transparência do procedimento. Ah, aqui também um detalhe: emergências complexas em saúde, substituir por emergências sanitárias complexas, que é um termo mais técnico específico. Resposta a surto, aqui é só colocar no plural, né? Resposta a surtos. O termo técnico correto para episóticos são dados episootocológicos, tá? Só substituir a expressão cadeia fria para cadeia de frio, que é o correto. E aí tem algumas coisas que seriam mais também de digitação, mais de termos, né? Então, eu teria aqui listado vários termos que nós consideramos padrão e que eu recomendaria substituir. Deixa eu ver mais aqui. Seria mais essas substituições de termos também, mesmo. E uma melhoria na fluidez e na clareza sintática, tá? Seria apenas isso. E também gostaria de parabenizar por esse trabalho, né? Mais uma preocupação com a parte administrativa, com que podemos melhorar, né? Principalmente na gestão pública. Obrigada pelas considerações. Eu vou fazer uma revisão lexical e gramática do texto. Muito bom saber que tem que ter essa autorização e obrigada. Parabéns mais uma vez, Maria Carolina. A minha contribuição com o teu trabalho, assim, são mínimas. O teu trabalho está muito bem escrito. Quando a gente fala em abordagem mista, é um pouco complexa, né? Tanto quando a gente está no mestrado, no doutorado, trabalhar com essas duas abordagens requer muito detalhe, muita pesquisa, porque não é fácil, e daí a tua introdução está muito bem elaborada, os tópicos, a, a pergunta norteadora, a problemática, assim como o outro trabalho, também eu acredito que tem uma parte de metodologia na tua introdução que pode ser jogada no tópico do desenho metodológico, que já tem um tópico para isso. O teu referencial teórico não tem, assim, contribuições, a metodologia também muito bem escrita na parte qualitativa, como é que você vai fazer essa análise qualitativa, a análise quantitativa também, você descreve muito bem o que foi os procedimentos abordados, a validação dos dois, só que a minha contribuição com o teu trabalho é nos teus resultados e discussões. Quando você chega num tópico 4, que é esse resultado de discussões, você traz o tópico 4.1, 4.1.1, só que você não descreve, não contextualiza o 4.1, então acho que são muitos subtópicos dentro do tópico 4, no 4.1.1, que é quando você começa a falar sobre essa questão dos gráficos, eu acredito que quando você já joga, você inicia o tópico e já joga um gráfico. Acho que para quem está lendo, para
ler o gráfico, vai ter que ir primeiro um texto para poder contextualizar e entender a leitura desse gráfico. Então, você explica um pouco antes de iniciar logo a imagem do gráfico, para ficar mais fácil, para quando chegar no gráfico, a gente já teve aquela contextualização, e você faz isso em todos os tópicos da tua discussão. Você começa com os subtópicos, já joga o gráfico, então aí a gente fica tentando entender que gráfico é esse, aí vai na leitura do texto, aí volta para o gráfico de novo. Então, acho que era só essa organização mesmo. Todos os subtópicos dos teus resultados está assim, na análise qualitativa, está muito bem escrita. Como eu sou mais da análise qualitativa, então para mim a facilidade foi maior. Essa questão, como o teu trabalho também é qual e quanti, eu senti a falta das hipóteses ou das variáveis, né? Já que o trabalho tem essa abordagem quant também na tua metodologia, trazer a parte do referencial, algumas hipóteses, contextualizando ali os teus tópicos no aporte teórico, mas no mais o teu trabalho está muito bem feito. A importância do protocolo nas questões emergenciais, né, da saúde, no teu caso da febre amarela que você traz, pode ser replicada em outros contextos também. Então, assim, muito bem elaborado o trabalho. Parabéns, mais uma vez. Obrigada. Assim, eu acho que quando a gente escreve, quando a gente está no nosso núcleo, assim, a gente não tem muita percepção. Por isso que é bom estar no CMEAD. Eu agradeço ao CMEAD pelo aceito da publicação. Eu vou levar tudo isso que vocês trouxeram em consideração para aprimorar o trabalho. E obrigada, Maria. Obrigada, Adriana. E é isso. Eu que agradeço. Teve alguém que colocou aqui no chat em relação às contribuições, né, se seriam enviadas. Na verdade, não, vocês têm que anotar, mas a sessão está sendo gravada, então também vai ficar disponível. É, Obrigada, Maria Carolina. A próxima a apresentar vai ser a Aline Ramos. Pode compartilhar o teu slide. Pra vocês verem isso certinho? Sim, só falta colocar o modo apresentação. Tá, Agora tudo ok sim. para vocês? Obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Aline, eu sou da cidade de Itaúna. Eu estou cursando um curso de administração na Universidade de Itaúna. Estou no quinto período. Muito feliz, né, por participar do CMEAD. Eu sou coautora do trabalho. Atualizei, né, contribuí atualizando as referências bibliográficas. E esse trabalho, ele foi tese de doutorado da minha orientadora Pamela, também professora da Universidade de Itaúna. Esse trabalho, né, ele tem como tema análise visual aplicada em processos de judicialização de doenças raras no estado de São Paulo. Hoje há muito dado disponível, né, a Big Data, inclusive na área de saúde. Então, analisar isso é muito difícil, né, muitas informações, então a gente, com esse objetivo da pesquisa, né, a gente quer saber se essa análise visual de dados, ela realmente pode ajudar a entender melhor esses processos judiciais de doenças raras no estado de São Paulo, né? Então, por que, né, fazer esse estudo? Para mostrar que a análise visual de dados ela pode ajudar a entender melhor esse processo de doenças raras. A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas também são mais ali na parte visual, né, do que aquela parte de muitos números, né? O SUS ele tem muitos dados, mas nem sempre eles também são bem aproveitados. Há muita demanda no SUS, né? Então, essas análises de dados, dashboards, ele ajuda a facilitar, extrair essas informações mais relevantes. E para que a gente, com o intuito de fazer essa pesquisa, né? Realmente facilitar mesmo essas investigações, auxiliar nas tomadas de decisões, né? E ficar uma coisa mais fácil de quem está ali visualizar. E esse trabalho ele é muito legal porque é muito disciplinar, né? Pode ser utilizado tanto para o profissional de saúde, que quer entender mais sobre essa questão de processos judiciais de doenças raras,
na área do direito também, né, que lida muito com esses processos judiciais, tanto que isso pode facilitar para eles também, e para os profissionais de administrações, né, que usam essas análises de dados para melhor tomada de decisões. O objetivo, então, do trabalho é identificar os processos públicos de judicialização na saúde do Estado de São Paulo, os comportamentos que se repetem através desses processos, né, desses portadores de doenças raras. Extrair as informações mais relevantes de um grande volume de dados e apresentar, através da técnica do Visual Analytics, né, essas informações mais relevantes para a compreensão do público geral. Os autores, a maioria foi do sexo masculino, né, na nossa coleta de dados, e pessoas físicas, e os réus, a maioria de pessoa jurídica, mas também teve aí essa parte do sexo masculino predominando. Essa parte do réu ser pessoa jurídica, a literatura ela explica, uma vez que tem muitas indústrias farmacêuticas, né, instituições públicas e privadas que são associadas à saúde. Então, por isso que tem essa maior parte do réu ser essas pessoas jurídicas. O trabalho foi muito interessante também, porque os valores das ações, a gente destaca um valor de mais de 22 milhões de reais dessa ação judicial. A gente vai até ver mais na frente que, inclusive, ela até foi extinta. Uma outra de 9 milhões, mais de 9 milhões. Então, está dando uma média aí de R$ 11.477 o valor das ações. Ou seja, isso traz um gasto muito alto, né, para o Poder Judiciário. Então, a gente tem a necessidade de melhorar essas políticas orçamentárias. As contribuições teóricas do trabalho foi a estatística descritiva, né, ele é um trabalho quantitativo. Teve também a tarefa de mineração de processos, né, para a gente fazer essa análise. O Business Intelligence para ajudar nas tomadas de decisões estratégicas, o Business Analytics, né, para a gente poder estar traçando essas análises, as análises visuais, a judicialização na saúde, entender esses processos, né, o Big Data no campo de saúde, muitas informações mesmo, e a saúde no Brasil, né, especialmente no estado de São Paulo, que foi o tema do nosso trabalho, e as doenças raras. Então, a metodologia da pesquisa, né, foi selecionado 200 doenças raras como palavras-chave, foi disponível pela ONG, né, HealthONG.net, foi uma amostra por conveniência, e foi coletado por meio da linguagem natural, né, que facilita ali a internet ler, né, o texto de forma mais tranquila, pela presença de palavras-chave, né, que nos auxiliou bastante, armazenado nesse banco de dados, né, o MongoDB. Coletamos os processos da Justiça de São Paulo, dos anos de 2013 a 2017, e essa pesquisa ela foi financiada pelo Conselho Nacional de Justiça, do grupo de pesquisa Habeas Data. Utilizamos também a técnica de regex, né, que ajuda muito também nesse processo de extrair os números, né, por meio das palavras-chave. E a gente incluiu também cidades, né, doenças, movimentações, valor das ações, características demográficas, população e os departamentos de doença, departamentos regionais de saúde do estado de São Paulo. Desculpa. Então, essa análise, a gente foi utilizado software, né, o RS Studio, o Tableau e o Chicom Disco. Fizemos a análise por mineração de texto, né, para poder capturar, analisar esses significados possíveis incorporados no processo, né, a gente focou ali na qualidade de palavras-chave mesmos e conceitos. Foi uma análise quantitativa, né, natureza exploratória e descritiva, e desenvolvemos painéis de análise visuais. Dos processos, foram mais de 48 mil processos da Justiça de São Paulo. Muitos processos eram duplicados, não tinham tantas informações, então a gente incluiu datas de movimentações. Então, desses mais de 48 mil processos, caiu para 35.430. Dentre essas exclusões, foram encontrados processos, 207 processos. Só um minuto que minha tela travou. 207 processos não foram encontrados, né? Mais de 3 mil estavam em segredo de justiça, e alguns processos restantes também que a gente excluiu eles foram por causa de erro de coleta. Então, no total, a gente perdeu aí 27%
da base original. Então, o resultado descritivo, né, dos processos, de mais de 48 mil processos, a gente caiu 27%, né, com 35.430. O nosso período de coleta foi de janeiro de 2013 a dezembro de 2017, para essa parte analítica. Após incluir as datas de movimentação, a gente pegou de junho de 96 a outubro de 2021, para essa etapa de mineração dos dados. Classificamos com 7 assuntos distintos, 39 classes, e como São Paulo, o estado de São Paulo é muito grande, com 315 cidades, nós utilizamos os departamentos regionais de saúde, né, que são 17 departamentos. Então, nessa figura 1, foi a frequência do assunto, muito interessante também, que mais de 80% dos processos judiciais se referem ao tratamento médico hospitalar, em seguida vem o fornecimento de medicamentos, e logo abaixo, com porcentagem menor, né, os planos de saúde. Depois nós tivemos também a frequência das classes, né, com mais de 30% aí procedimento ordinário, ou seja, as pessoas elas foram nessa parte da justiça comum para poder tentar, né, essa questão das doenças raras. Depois tivemos aí o mandado de segurança, procedimento comum, procedimento do juizado. A figura 3, utilizamos a frequência de sentença, né, felizmente a maior parte, 60%, foi como procedente, né, o autor ele ganhou, 20% dos processos foram extintos. Depois, com uma taxa menor de porcentagem IVA, os processos improcedentes, parcial procedentes. Também utilizamos os box plots, né, excelente também para essa análise visual, a gente utilizou para valores das ações, né, então 22 milhões, um número que a gente chamou bastante atenção, mais de 22 milhões de reais, corresponde ao assunto tratamento médico hospitalar ou fornecimento de medicamentos. Uma ação de destaque, né, que foi extinto, mais de 9 milhões de reais, né, que foi uma tramitação prioritária de pessoa física contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Também o assunto tratamento médico hospitalar. Então, assim, são valores muito altos, né, gente? Tá difícil, sim, de acreditar, né? Por isso que é muito bom fazer esse tipo de pesquisa. Na figura 5 também, a gente pegou esse gráfico de dispersão, né, dessas populações, 5 populações. A gente vai ver mais à frente também por tabelas, né, a Grande São Paulo, esse gráfico de regressão linear pelo processo de coerção ali. A Grande São Paulo, por mais que São Paulo seja uma cidade muito grande, né, ela fica um pouco afastada aí dessa porcentagem de processos, né, dessas populações de departamentos regionais de saúde. São Paulo e depois também a cidade de registro. Então, essa tabelinha de características sociodemográficas vai fazer a gente entender um pouco melhor também aquele gráfico de regressão. A gente classificou em população ocupada, percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo, taxa de escolarização, o PIB per capita, o índice de desenvolvimento humano, o estabelecimento de saúde, SUS, e o esgotamento sanitário adequado. Então, a gente pode olhar, por exemplo, a cidade de registro, a taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade foi de 97%. Porém, não significa que uma taxa de escolarização alta garante um ensino alto, né? E lá tem uma renda baixa também de per capita, e que isso também contribuiu muito para o nosso gráfico lá embaixo, ela ficar afastado, porque a gente pôde observar, né, nessa pesquisa que cidades, regiões, né, com baixa renda ou baixa escolaridade, as pessoas elas não têm aquele conhecimento que elas podem conseguir através desses processos judiciais. Então, menor quantidade de processos, né, como a gente analisou, foi a Grande São Paulo e o registro, a cidade de registro. Maior quantidade de processos foram Araçatuba, Araraquara e São José do Rio Preto, né, são cidades que têm mais escolaridade, né, mais renda, as pessoas têm mais conhecimento, né, dessa parte do processos judiciais, essa importância que elas podem conseguir, né, através da justiça. São José do Rio Preto, então, ele destaca como o melhor índice de esgotamento sanitário, né, percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo e população ocupada.
E a cidade de registro, né, como a gente observou, apresentou os piores valores dos mesmos quesitos, além de ter uma quantidade de estabelecimentos de SUS desfavorável e uma posição desfavorável às demais em relação ao PIB per capita. Então, esse resultado, ele reforça a premissa de que pessoas com maior renda ou mais capacitadas, elas são beneficiadas pelo processo de judicialização, né? Ela tem essa informação de qualidade. E, por sua vez, uma população sem meios para essas informações de qualidade dificilmente saberá, infelizmente, que tem essa opção judicial para tratamento de saúde, né? Nessa nossa pesquisa predominou também padrão de tratamento médico hospitalar e fornecimento de medicamentos e o plano de saúde, né? E as considerações finais, a gente viu que foram encontradas das doenças raras, 63 processos associados à paralisia, 2 à síndrome de Rett, 1 à síndrome de Sjögren, 1 à síndrome de Cushing, 1 à síndrome de Asperger e mais de 35 mil sem informação. Esse número aí de mais de 35 processos sem informação, ele coincide com o que a gente viu, que a maioria dos processos é de tratamento médico hospitalar e não a doença rara em si, né? Fica a consideração também para pesquisas futuras, né, para investigar essas medicações associadas ao tratamento de doenças raras, né, para a gente agregar mais valor ao nosso trabalho. Os dados demonstraram que entre os 7 assuntos distintos, a maioria foi o tratamento médico hospitalar e fornecimento de medicamentos, né, com 82%, seguindo o fornecimento de medicamentos. O Tableau, como o Fuxico Disco, né, foi muito bom também esse software, né, permitiu modificar essa interação entre as variáveis, né, para a gente encontrar respostas e soluções práticas. Fica a limitação do nosso trabalho também, a gente abre os estudos para o campo do direito, né, para a gente, né, para quem tem conhecimento do direito aprofundar mais nesses resultados aí, para contribuir para o nosso trabalho. Né? Então, sugere essa colaboração dessa área de estudiosos da área processual, né, para explorar as informações na classe dessa pesquisa. E o resultado demonstra campo para iniciativa de estudos e propostas que busquem minimizar a quantidade de tais processos, porque a gente viu que o valor é muito alto, né? Inclusive no campo do Big Data, contribui com ganhos em termos de dinheiro, tempo e vida, porque a diminuição desses processos facilita tanto a qualidade de vida dessas pessoas, como diminui significativamente o gasto nos cofres públicos. Essas foram nossas principais referências. Agradeço vocês aí a atenção. Parabéns, Aline, a teu orientador, pelo trabalho, viu, pela apresentação. Eu teria algumas sugestões aqui. O artigo ele apresenta uma estrutura adequada, com introdução, sessões temáticas, tudo, porém, carece de uma seção clara da metodologia e outra dos resultados da análise, tá? O que às vezes dificulta um pouco a compreensão do processo e dos achados do estudo. A introdução, ela está bem extensa, tá? Aborda muitos temas, o que pode dispersar o foco, né? Eu recomendo você dividir a introdução em subseções ou você vai sintetizar os pontos para manter o foco no problema central, tá? Então, essas divisões, inserir sessões específicas, eu também sugiro tanto na introdução como na metodologia, nos resultados, na discussão, tá? E a conclusão também precisa melhorar a organização para facilitar a leitura, né? Aqui, aliás, da conclusão é outra sugestão. Algumas frases, elas estão bem longas e complexas, né? Por exemplo, uma frase que inicia assim, dessa forma, profissionais diversos, tais como, ela pode ser
melhor reescrito, tá? Com maior objetividade. A repetição de conceitos, como, por exemplo, a definição de doenças raras, o que pode ser condensada para evitar redundância. Então, eu sugiro revisar o texto para simplificar a linguagem, evitar repetições e melhorar a fluidez entre os parágrafos e as seções, tá? Isso na introdução. Na metodologia, o artigo não apresenta uma seção clara de metodologia, nem detalha os métodos utilizados para análise dos processos judiciais, coleta e tratamento dos dados, ou ferramentas de visual análises aplicadas. Essa ausência de sessões específicas, né, ela acaba comprometendo a replicabilidade e a avaliação crítica do estudo, porque a gente não conhece a metodologia de forma mais detalhada. Então, eu sugiro você incluir uma seção mais detalhada da metodologia, explicando fonte de dados, critérios de seleção, técnicas analíticas e ferramentas que foram utilizadas, tá? Quanto à fundamentação teórica, né, voltando ali na introdução, ela está bem embasada, com referências clássicas e atuais, porém, a conexão entre os conceitos visuais analíticos, business, e a judicialização da saúde poderia ser melhor explicada, tá? Tem algumas referências, citações antigas, eu não cheguei a checar se elas podem ser substituídas por uma mais atual, como, por exemplo, aquela de Cleveland, de 1984, tá? Mas seria interessante incluir estudos mais recentes. Então, eu sugiro para você fortalecer a integração entre os conceitos teóricos e o objeto do estudo e atualizar as referências para incluir uma pesquisa mais recente. Quanto à análise de dados, eu sugiro também incluir a seção com análise dos dados, gráficos, tabelas, interpretação dos resultados para evidenciar as contribuições do estudo, embora você já apresentou algumas. O texto ele não apresenta, né, uma seção de conclusão, né, e aí de forma que fica difícil de a gente ver os principais achados do estudo, né? Então é importante que você faça uma conclusão, né? Eu sugiro, você pode ver com o teu orientador, para sintetizar os principais achados, as limitações do estudo e as sugestões para as pesquisas futuras, né? Ou quem sabe isso na discussão. Então, eu sugiro elaborar uma conclusão que destaque as contribuições do estudo e proponha encaminhamentos práticos e acadêmicos, tá? Essas são as minhas principais sugestões, tá bom? Mas Obrigada. nada disso diminui o teu trabalho, viu? Parabéns pelo teu trabalho e parabéns por nos trazer essa visão aí de população esclarecida, né? Acaba sendo mais beneficiada, até em termos de justiça, né? Sim. Parabéns, Aline, mais uma vez, trabalho muito importante, né, para a área da gestão da saúde pública, dados muito importante para a questão da transparência, né, na questão judicial. Como a professora Adriana falou, eu reforço também, a gente só está contribuindo, nada que invalide a pesquisa de vocês. Então, muito bem escrita, muito bem elaborada. Os dados são muito importantes para fomentar a melhora mesmo nas políticas públicas, nos programas públicos, na gestão pública em si, né? Em relação ao teu trabalho, assim,
introdução, referencial teórico muito bem escrito, os referenciais também que você traz muito bem contextualizado. A tua metodologia, eu só senti falta quando você aponta em um parágrafo a questão das variáveis, né, que você vai trabalhar, e eu não consegui identificar. Pode falar. Oi? Você falou alguma coisa? Não, acho que travou. Tá. Em relação às variáveis na tua metodologia, que você traz um parágrafo sobre isso, eu tentei identificar quais são essas variáveis que você trabalhou, e eu só vi a variável da população. Aí a minha dúvida era só essa, assim, você trabalhou só com essa variável ou nos teus resultados tiveram outras? Porque eu fiquei tentando identificar quais foram essas variáveis, já que eu trabalho a análise qualitativa, né? De abordagem quali não, quantitativa, e daí eu fiquei tentando identificar essas variáveis, reforçando como eu falei dos outros trabalhos também. Trabalho quantitativo, normalmente a gente trabalha com hipótese, sobretudo no referencial, a gente vai contextualizando em cima da hipótese que está lá na introdução, que vem no referencial, que é discutida nos resultados, e eu não identifiquei as tuas hipóteses, essas variáveis também, eu fiquei assim em dúvida se só foi trabalhada de fato essa, as tuas discussões, assim, muito bem representada com os gráficos, com as imagens, com as figuras. Tem, inclusive, um dos gráficos que você traz a legenda, né, para deixar o leitor mais por dentro do que significa. Achei interessante, assim, essa questão. E, normalmente, quando a gente trabalha com tabelas, tem que vir essas legendas mesmo. O teu trabalho está muito bem escrito, muito bem contextualizado, muito importante para a área da saúde pública em si. E a minha contribuição só foi essa, e a minha dúvida, assim, aí eu jogo essa pergunta, quais foram as variáveis, na verdade, que tu trabalhou? Porque eu só consegui identificar lendo a população. Sim, Maria, essa parte da metodologia ficou por conta da minha orientadora, mas de fato foi a população do estado de São Paulo. Então, a variável realmente foi essa, né? Sim, Tá certo. Obrigada. Parabéns, viu? Pelo muito trabalho. obrigada. Eu que agradeço pelas contribuições, muito enriquecedora para mim, né? Principalmente por ser a primeira vez de estar fazendo essa apresentação. Então, eu estou muito feliz da oportunidade com pessoas assim capacitadas, né? Isso para mim é muito importante. Muito obrigada, gente. Maria e Adriano, contribuições super enriquecedoras. Eu que agradeço. O próximo agora é o Flávio Henrique. Pode parar a tua apresentação e ele compartilha. Bom dia. Bom dia. Deixa eu só compartilhar a tela. Conseguem ver a apresentação? Isso, Me ouvem bem? isso, sim. Então, meu nome é Flávio Henrique da Silva, sou um dos autores do artigo Gastos Fora do Padrão em Medicamentos, uma análise das prefeituras paraibanas. Eu sou mestrando na Universidade Federal de Pernambuco, também fiz esse trabalho, esse artigo, em conjunto com o doutorando Fernando Torres e do doutor Maurício Assuero e da doutora Josete Florencio. Esse artigo ele conversa bastante aí com o artigo da Aline, que é justamente para verificar a questão de gastos, de desperdício de dinheiro público, né, em relação a fornecimento de medicamentos. Eu vi que no trabalho dela ela abordou essa questão de fornecimento de medicamento como um dos motivos principais, né? Acho que, se eu não me engano, o percentual era 17%, alguma coisa assim, em relação a litígios judiciais quanto ao fornecimento de medicamentos. Conseguem... Eita, passei duas aqui. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Eita, tá
defasado aqui. Só um minuto. Eu acho que esse aqui é o primeiro slide. A motivação da pesquisa, né, ela parte do pressuposto aí de que a Paraíba, né, o estado da Paraíba, ele gasta aproximadamente 35 milhões de reais em compras de medicamentos e insumos farmacêuticos, dadas as seguintes características aí, as 5 características que vão ser usadas como base aí no trabalho, para determinar a questão de medicamentos fora do padrão. Então, são essas características próximos ao vencimento, são medicamentos adquiridos que estão a um prazo de validade bem apertado, né? Muito próximo ao vencimento, ele está também abaixo de 6 meses para vencer, e tem medicamentos que têm emissão de lote de vencimento no medicamento, e também tem erros de preenchimento, e até mesmo medicamentos vencidos, eles são adquiridos aí pelos entes públicos, né, durante aí os seus processos de compra de medicamentos. Então, esse desperdício de dinheiro público é a nossa motivação aí para investigar aí o porquê, né, e responder o porquê acontece esses gastos fora do padrão nos medicamentos aí nesse estado. Temos aqui algumas reportagens do portal de notícias G1.com, que informam aqui que em 2023 aí, mais de 28 milhões de doses de vacina foram jogadas no lixo, né? Teve um prejuízo aí de 250 milhões. Também o Ministério da Saúde, né, incinerou quase 40 milhões de doses de vacina vencida nos últimos 4 anos, aponta o governo. Então, o desperdício de dinheiro público ele pode salvar vidas, né? Então, e também resolver essa questão de litígio, né, de judicialização do fornecimento de medicamentos. Então, é de suma importância investigações dessa natureza para identificar quais são os fatores que levam aí a esse desperdício de dinheiro público. Então, a nossa missão é trazer a pauta no meio acadêmico, essa discussão, para melhor identificar e poder atuar, né, na gestão pública, sanando esses problemas, né? Então, aqui a gente tem o ineditismo do tema, né? O tema ele não é muito investigado na literatura, né? E ele tem uma relevância para a sociedade, como eu já falei aí, né? E também aqui tem as compras realizadas dentro do prazo de validade aceitável provavelmente não sobrecarregariam o sistema de saúde, tanto na parte de litígios, né, de litígios judiciais, quanto na parte de fornecimento mesmo para a população e evitar desperdício. Então, aqui é uma frase da Margaret Thatcher, né, não existe coisa de dinheiro público, existe apenas dinheiro do pagador de impostos. Então, o objetivo geral desse artigo é investigar os determinantes dos gastos fora do padrão nas compras de medicamentos e insumos farmacêuticos realizadas nas prefeituras da Paraíba, certo? Dos municípios da Paraíba. E os objetivos específicos foram analisar com base na base de dados do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no painel de medicamento, informações sobre compras realizadas no ano de 2022. Aí você pode me perguntar, mas por que no ano de 22? Né? Esse painel de medicamentos ele foi descontinuado, não me foi informado, né? Não foi informado para os autores o porquê da descontinuação desse painel, né? Mas ele foi descontinuado, a gente percebeu ali por volta de 2023 que os dados eles começaram a vir de forma mais rara, né? E acabou que até setembro de 2023 ele não foi atualizado adequadamente, então os pesquisadores optaram pelo último ano mais relevante, né, desses dados, e daí a gente utilizou a variação, né, utilizou o modelo de regressão linear para avaliar
algumas variáveis econômicas não, de gestão, tanto variáveis de gestão quanto variáveis de características do processo de compra de medicamentos, né, quanto características macroeconômicas aí da população, da saúde, né? Então, avaliar, o objetivo específico é avaliar se variáveis como receita tributária dos municípios, repasses estaduais, distância para a capital e primeiro mandato do gestor municipal influenciam gastos fora do padrão. Já existem pesquisas de que o gestor, no primeiro mandato, ele tem um desempenho pior do que no segundo mandato, né? Onde ele, no segundo mandato, ele é pior do que no primeiro mandato, quando ele está querendo desenvolver seu trabalho e estabelecer de olho numa possível reeleição. Então, os pesquisadores entenderam que é um fator relevante aí para se avaliar em relação à gestão. Então, contribuir para o debate acadêmico, né, institucional sobre a eficiência na gestão pública e aprimoramento dos mecanismos de controle externo. Então, referencial teórico, né, a gente fala aqui um pouco da teoria da escolha pública, teoria da agência, né, que também é parte do pressuposto da atuação do interesse oportunístico, né, também de agentes públicos, né, em torno de interesses próprios, atuam de forma a se beneficiar, né, seja de formas diversas, né. Então, a teoria da escolha pública, ela ajuda a explicar um pouco desse comportamento, a teoria da agência e incentivos, né, nas compras públicas. O gasto público nas compras de medicamento também foi investigado na parte de referencial teórico e também foi investigada foi verificada a questão do controle externo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, que ajudaria a explicar toda essa falta de fiscalização nesse tipo de contrato, nesses tipos de aquisição de medicamentos. A metodologia foi uma metodologia quantitativa, exploratória e empírica, com tipos de dados secundários coletados por meio do PAG Medicamentos, né, é o painel de medicamentos do TCE no ano de 2022, e a interpretação de dados foi usando o modelo de regressão linear múltipla. Aqui o modelo de regressão linear múltipla, onde os gastos fora do padrão são representados pela a variável GAST-MIF, os coeficientes da regressão, aqui a gente tem, como eu falei ali, variáveis como receita per capita, né, receita repasse estadual per capita, distância para capital, mandato do gestor e número de fornecedores de medicamentos, estudos e farmacêuticos, né? Aqui sempre no município I, e aqui também, por último, o termo de erro. Aqui a gente traz as hipóteses da pesquisa estabelecidas aí pelos pesquisadores. Os pesquisadores entenderam, né, que a arrecadação tributária por habitante exerce influência na redução dos gastos, nos gastos fora do padrão, né? E ela teria associação negativas, conforme a hipótese 1. O reparto do governo estadual por habitante exerce influência de forma que aumenta o gasto fora do padrão, né? A distância também da capital repercute de forma que aumenta o gasto fora do padrão, né? São cidades mais desprovidas de acesso à capital, né? Estariam ali sujeitas a um descontrole maior em relação ao uso do dinheiro público, né? Também a questão de primeiro mandato do gestor exerce influência de forma que diminui o gasto com medicamentos, né? Uma gestão mais eficiente, ela atuaria na redução desses gastos fora do padrão. E o número de fornecedores exerce influência de forma que diminui o gasto de medicamentos, né? Quanto mais fornecedores você tem, mais flexibilidade. Se tem isso foram hipóteses, tá? Se você tem
vários fornecedores para o mesmo medicamento, você tem opções, você pode comprar aquilo que mais se adequa à normativa que é exigida na aquisição de medicamentos. Aqui o resultado da regressão, aqui um resumo da tabela dos coeficientes da regressão. Vemos aqui que das variáveis estipuladas aí pelos autores em relação à regressão linear, apenas duas variáveis, né, a variável de receita tributária per capita e número de fornecedores, apresentaram valores, essas circulares em vermelho aí, vocês conseguem ver, elas apresentaram apresentavam significância estatística, né, em relação ao impacto no gasto fora do padrão. Então, foram as variáveis total de receita tributária per capita, né, que numa significância de 5%, ela foi significante, né, o impacto dela, e o número de fornecedores também, ele impacta na questão de gastos fora do padrão. Então, numa relação positiva em ambas as variáveis, né, elas impactaram de forma que quanto mais você tem receita tributária, mais você tem gastos fora do padrão, né? Uma relação direta. Já quanto aos números de fornecedores, a mesma situação, quanto mais fornecedores, mais gastos fora do padrão. Então, refuta a hipótese dos autores aí, tá? Então, numa significância de 5%, né? Aqui nós temos, no repasse estadual, ele não teve significância estatística a 5% nem a 10%. A distância da capital também não teve influência em relação aos gastos fora do padrão, e o gestor municipal também não exerce influência conforme os dados da regressão. Então, a hipótese H1 foi refutada, né? Maior arrecadação tributária per capita não reduz os gastos, e sim aumenta os gastos fora do padrão. A hipótese H5 também foi refutada, né? Mais fornecedores, você tem mais gastos fora do padrão. Então, a gestão ela é ineficiente de estoques e contratos, ele pode estar associado a essa questão de aumento do número de opções de fornecedores, ela não interferir na questão de gastos fora do padrão. H2, 3 e 4, eles não foram confirmados, não apresentaram significância estatística, né? Os repasses, a distância e primeiro mandato não influenciaram significativamente os gastos fora do padrão. Então, a gente vê evidências de que recursos disponíveis e maior número de fornecedores não garantem eficiência aí nos gastos públicos aí das prefeituras. Então, a gente observou aí falhas de planejamento e controle, né, que comprometem a eficiência, né, a eficiência do órgão público, e a necessidade de qualificação técnica e gestão estratégica dos fornecedores, tanto dos fornecedores quanto das entidades, em relação à questão de fornecimento de medicamentos dentro do padrão aceitável. E também destacamos o papel essencial do Tribunal de Contas para a indução de boas práticas, e também os autores solicitaram a retomada da atualização do painel de medicamentos, por entenderem que é uma ferramenta de vital importância na fiscalização do investimento público, né, de forma a aumentar, né, o investimento e a transparência, né, desses órgãos, e ampliar estudos qualitativos sobre gestão local. Muito obrigado. E foi isso a apresentação. Parabéns, Flávio, pela Obrigado. tua apresentação, viu, querido? Eu tenho algumas sugestões para fazer. A introdução também eu achei um pouco extensa, né? Para artigo, ela está bem extensa, né? E ainda tem a revisão da literatura, né? Então, normalmente a gente procura fazer a introdução mais sintetizada e detalhar mais a metodologia, que é isso que eu te sugiro. Dar uma sintetizada na introdução e detalhar melhor a metodologia.
ela está bem extensa, está bem densa, tem bastante fundamentação teórica. Isso é legal. Para uma dissertação, ela é perfeita, mas para um artigo já ela fica bem extensa. Tem muitos detalhes, né? Que talvez para facilitar a leitura também poderiam ser distribuídos em sessões, tá? Como a revisão teórica e também a metodologia, que aí assim melhora mais o fluxo na leitura. Então, eu também, em relação à clareza e coesão, o texto apresenta períodos longos, extensos, o que pode dificultar a compreensão. Tirar o aparelho que está machucando um pouco minha boca, desculpa. O texto apresenta períodos longos e complexos que podem, então, dificultar a compreensão. Há repetições de informações, por exemplo, sobre os gastos fora do padrão e o papel do TCE, PB, né, que poderiam ser sintetizados. Então, eu sugiro simplificar a redação, usar parágrafos mais curtos e evitar repetições, garantindo, então, uma transição mais clara entre as seções, né, entre os tópicos, tá? E eu sugiro incluir uma seção metodológica mais completa, detalhando fonte de dados, critérios de seleção, variáveis analisadas, métodos estatísticos e as limitações na metodologia, que você poderia pôr na metodologia ou na seção da discussão, tá? Eu vi também que na seção dos resultados, o título dos resultados, você colocou assim, deixa eu achar aqui, peraí, estou perdendo aqui, estou procurando aqui, não estou achando. Eu sei que você colocou resultados e discussão, e depois, na seção da discussão, você pôs discussão dos resultados, né? Não sei porque eu não estou achando aqui. Aqui, ó, análise dos resultados e discussão, né? Isso. E depois você coloca, que para mim é a mesma coisa, discussão dos resultados, né? Então, verificar esses termos aí, padronizar. Ah, outra coisa, tem algumas referências que precisam ser revisadas e até completadas, né? Como, por exemplo, a citação do Ministério da Saúde do Brasil, né? Ela não está completa, né? E também elas precisam adotar um padrão. Tem algumas que estão com uma regra e outras estão com outras regras, tá? Eu sugiro também rever isso, tanto as citações, com uso de ponto, vírgula, datas e tal, como as referências. E já estou acabando. E, de modo geral, seria simplificar e melhorar o texto para maior clareza, apresentar análise crítica dos resultados e relacioná-los ao referencial teórico. E eu também senti falta da seção da conclusão, para você concluir os teus principais achados, que são tão importantes, né, e tão válidos, e tão determinantes, né, para uma melhor gestão em saúde. Parabéns, viu, Flávio, para você e para o teu orientador. Ok, obrigado. Agradeço aí Parabéns, pela. Flávio. Eu vou ser breve, porque a gente passou um pouquinho aqui de tempo, mas parabenizar a tua pesquisa, né?
a importância do fomento, né, da questão científica para a gestão da saúde pública. O teu trabalho é muito importante, assim, os dados que você traz fomenta esse debate, né, enriquece. Eu concordo, assim, em relação com a professora na tua introdução e no teu referencial, tá um pouco extenso mesmo. Aí, quando a gente chega lá nas tuas discussões, que tá tão importante, tu traz a tua metodologia muito detalhada, as tuas hipóteses estão muito bem claras, o quadro que você traz da hipótese associada ao teu aporte teórico, as tuas variáveis também, você descreve muito bem, mas quando chega na discussão, do tópico aqui, discussão dos resultados, que é o tópico 5, né? Você meio que, como a professora falou, você subdivide na análise dos resultados, que eu acredito que isso seja você coloca análise dos resultados e discussões. Na verdade, aqui seria análise dos resultados, você traz esses resultados que você encontrou e você poderia, sim, trazer o tópico discussão desses resultados. Mas o teu trabalho está tão rico, quando a gente chega nessa discussão, que poderia ser um texto junto com o tópico 4, tá muito simplificada, assim. Tu traz muita hipótese, tu traz as variáveis, mas nessa discussão eu senti isso você enxugou. Eu acho que você escreveu tanto lá na introdução, no referencial, que quando chegou na discussão desses dados que você analisou, você discutiu de forma muito simplificada, assim. Não tenho muito assim o que falar do trabalho, está muito bem escrito mesmo. Inclusive, na tua conclusão, tu traz a sugestão futura, né? Do análise qualitativa, e você já meio que delimita, assim, as variáveis que deveriam ser estudadas, que é a variável institucional, comportamental. Então, assim, teu trabalho está muito bem feito, assim, eu só senti falta, assim, dessa discussão mesmo. Você traz a metodologia, os dados, a ferramenta, traz os achados, mas quando você vai discutir, você simplifica. Então, assim, eu fiquei sentindo falta de você falar mais do que foi na tua apresentação. Você deixa muito claro esses achados, mas eu acho que o artigo ficou simplificado nessa discussão. Então, acho que só é isso, é parabenizar a tua pesquisa, o teu trabalho, é bem quantitativo mesmo, eu tinha falado no início, assim, sou muito da análise qualitativa, mas a gente vê alguns detalhes de quem é da abordagem quant, que o teu trabalho está muito mesmo assim, muito bem escrito, muito bem elaborado, e é só isso mesmo, parabéns. Parabéns a todos, assim, a gente vai para a reta final da sessão, quem quiser dar alguma contribuição, algum agradecimento, agora é o momento. Agradecer aí as contribuições, né? Esse artigo ele foi o primeiro artigo meu em conjunto com essa equipe, né? Com o Fernando e com o Maurício. Foi um desafio, né? Foram algumas noites aí algumas noites aí mal dormidas, mas valeu a pena, né? A gente pretende publicar, né? Esse artigo. A gente já encontrou já encontrado algumas falhas aí que já foi citado, né? Mas a gente já tinha submetido, então a gente está em constante revisão, né, desse artigo com vistas a uma futura publicação num periódico de relevância, né? E face à discussão, né, e à importância do tema. Obrigado pelas contribuições. Alguém gostaria de dar algum agradecimento, finalizar a sessão, a professora Adriana? Tá desligado o Só seu microfone. gostaria de, eu só gostaria de agradecer o privilégio, né, de fazer parte desses trabalhos. Normalmente eu fico com a parte mais assistencial, então ler o trabalho de vocês da parte administrativa, né, é, é muito interessante, né? A gente se preocupa lá
como aplicar mais com o ensaio clínico, né? Qual o óleo você vai usar, qual a cola você vai usar nas pacientes e ter esse olhar de forma a parte administrativa de gestão, né, essa preocupação me enriqueceu bastante. Parabéns, todos os trabalhos muito bons. Parabéns, viu? E tenha um bom dia. Parabéns a todos, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito bom. Obrigada, viu, por tudo. Foi Tchau, ótimo. pessoal. Muito obrigada. Bom dia, boa Bom semana. semear para vocês. Tá, bom dia a todos. Tchau, bom dia.